Vou pedir que você abra a sua Bíblia lá no Velho Testamento, e nós vamos ver uma história de Davi em 1 Samuel, no capítulo 30. Eu sou apaixonado por Davi, para mim é o meu herói do Velho Testamento, gosto demais de Davi, das suas histórias, aprendo muito com ele, com os seus acertos e também com os seus erros, e a Bíblia não esconde isso, o que é muito legal, porque podemos crescer e aprender com isso. Mas o texto, lá em 1 Samuel, capítulo 30, ele inicia assim: Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá estavam, dando tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Amém. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite, pedindo que o Teu Espírito nos ministre, que Tu fale conosco, que sejamos, Senhor, ministrados por Ti. Alcança o coração de cada um dos Teus filhos. Senhor, precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz e precisamos ser ministrados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu contextualizar para você, se porventura você não sabe dessa história. Mas, neste momento da história, Davi ainda não era rei de Israel. Ele havia sido consagrado rei por Samuel, ele havia sido separado, mas ele estava num processo de fuga de Saul, que queria matá-lo. Então, nesse processo de fuga, ele entra em um momento numa caverna, chamada Caverna de Adulão. E lá, chegam alguns homens esses que a Bíblia descreve como amargurados de espírito e endividados, ou seja, era uma galera top, que chega para estar com Davi. E Davi pega esses homens e transforma eles no que a Bíblia vai chamar depois dos valentes de Davi. Pega essa galera arrebentada, quebrada e transforma em um exército. Pois bem, esse era o exército de Davi. Mas mesmo tendo um exército, ele não se coloca contra Saul, pelo contrário, ele foge de Saul. E na fuga de Saul, ele vai à região dos filisteus, que é Ziclag. E ele conhece um rei, o rei Aques, que ele está no capítulo 29, aqui de Samuel. E ele faz uma aliança com esse rei. E o rei diz o seguinte: cara, eu vou te dar uma cidade, que é Ziclag, e tu vai ficar, é a tua cidade. Tu vai morar ali e tu vai ficar ali. E Davi fica por mais ou menos um ano nessa cidade. E era estratégico esse movimento, porque ele estava num ambiente que era o exército inimigo dos hebreus, os filisteus, e ele mora nessa região geográfica. Então ele está protegido de Saul, e os filisteus não se metiam com ele, né? Porque tinha uma história aí, que eles não iam se meter com o Davi. Cara, e só que os filisteus decidem guerrear contra Israel, e chamam Aques, que era da região dos filisteus, e diz: ô rei Aques, nós temos uma guerra, eu preciso de ti e do teu exército. Como Davi tinha uma aliança com o rei Aques, as guerras do rei eram também as dele. E ele então prontamente diz: estou junto, ainda que fosse guerrear contra Israel. Mas ele precisava responder a essa aliança. E ele diz: rei, estamos juntos, conta comigo, vamos nessa. E foram. Quando chega Aques com Davi nos filisteus, os filisteus olham e dizem: chama, ô Aques, vem cá. Tu viu quem é que tu trouxe, cara? Tu trouxe o Davi? Diz: não, mas ele é dos meus, é ponta firme. Ele é fera, pode contar com ele, que ele conheço ele, sei qual que é. Ele disse: não. Ih, isso aí eu conheço que faz tempo, cara. Nós tínhamos um grandão aqui que ele detonou com uma pedrada. É melhor nós não levar esse maluco junto, porque vai dar BO lá na frente. O meu medo é que no meio da batalha, quando o pau estiver quebrando, quando o fogo estiver ali no talo, ele se vira e diz: eu acho que eu vou acabar com os filisteus. E nós vamos apanhar desse cara, mano. Não vou levar ele, não vou levar. E aí o Aques volta: ô Davi, olha só, não vai rolar. Não vai rolar porque não, os caras não curtiram a ideia de tu estar com a gente aqui.
Disse, não, mas fala para eles que eu estou tranquilo, cara, eu tenho um compromisso contigo, eu vou seguir. Então, eu falei, mas não colou. A galera não curtiu nada, tu tá com eles aqui. Acho melhor tu voltar para casa. Beleza, bora, vamos voltar para casa. Chamou os seus 600 homens, que era o exército de Davi, vão voltar para casa. E eles voltam para casa. E quando eles chegam em casa, Ziclag, a casa deles, a cidade deles, havia sido sitiada pelos amalequitas. E ali, eles tinham levado as suas mulheres, os seus filhos, todos os seus bens, e o que sobrou, eles colocaram fogo. O texto que nós acabamos de ler, diz que não só Davi, como todo o seu exército, começou a chorar, a prantear, a ponto de lhes faltar forças para chorar. Eu não sei se você já passou um momento de angústia assim, às vezes por perda de alguém que nós amamos, às vezes por uma situação que nós não esperamos, que nós ficamos tão decepcionados, que nós choramos e choramos e choramos, e nós temos vontade de continuar chorando, mas não tem lágrima para chorar. Não tem mais de onde eu tirar aquilo, porque realmente me esgotou todas as forças. Assim estava Davi. E não só ele e todo o seu exército. E aí nós começamos agora a aprender com Davi algumas lições, que é o que eu espero que possamos crescer com Deus nessa noite. O verso 6 do capítulo 30 diz assim: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Olha que interessante, cara. Davi está ali pranteando já, sem forças para prantear. E ele ouve um murmúrio. E ele se angustia com o que ele ouve. Porque aqueles homens que alguns anos atrás estavam numa caverna, arrebentados, endividados, amargurados de espírito, e ele transformou num exército de valentes, esses, da sua equipe, do seu time, estavam pensando em apedrejá-lo. E a razão pela qual eles estavam pensando em apedrejar Davi, é que eles estavam precisando encontrar um culpado da sua tamanha dor. Alguém precisa ser responsável, culpado pelo que eu estou sofrendo hoje. E o culpado é Davi. Porque se Davi não tivesse me tirado daqui, eu estaria na minha casa para defender a minha casa. Se Davi não tivesse me tirado aqui, nenhuma amalequita tomaria minha esposa, ou os meus filhos, ou os meus bens. Eu teria defendido a minha casa até a morte. Nenhum deles teria coragem de entrar na nossa casa. Isso só aconteceu comigo por causa dele, Davi. Davi nos tirou daqui, e por isso nós estamos sofrendo o que nós estamos sofrendo. Nós vamos apedrejá-lo. Meu irmão, preste atenção. Achar culpado do seu problema não resolve o seu problema. Você encontrar culpado de o porquê você está passando o que você está passando não vai resolver o seu problema. Não adianta eu encontrar culpado e dizer, quem foi que fez isso? Ah, foi o fulano, beleza, agora eu sei quem foi, tá bom. Se eu não for lá e mudar aquela realidade, e criar protocolos para que isso não se repita, não mudou o problema. Isso nós vemos não só na igreja, nós vemos em empresas, em negócio, em família, nós vemos em todos os lugares. As pessoas, elas estão preocupadas em achar culpado. Quem foi? Quem foi? Ah, foi o fulano. E descasca em cima do fulano. Como que se achar culpado resolver esse problema? Achar culpado não resolve o problema. Neste caso, em específico, se eles tivessem matado a pedradas Davi, eles teriam matado o líder deles, que era o cara que teria condições de guiá-los para fora daquele buraco. Eu tenho falado bastante isso desde 2020, quando veio a pandemia, e eu estava falando com o Robson ainda antes sobre isso, da gente ficar repetindo coisas, mas desde a pandemia, cara, eu tenho falado um negócio, vocês já me ouviram algumas vezes, e eu seguirei falando, até porque eu estou com o microfone, então eu posso, tenho direito. Cara, tem coisas que acontecem na vida da gente que é culpa da gente, são decisões erradas que a gente tomou, caminhos errados que a gente decidiu passar, escolhas erradas, enfim, N coisas que nós fizemos que é culpa da gente. E nós precisamos lidar com as consequências disso. Mas tem coisas que não são culpa nossa. Mas sendo culpa ou não sendo culpa nossa, é sempre nossa responsabilidade lidar com as consequências daquilo que nós estamos vivendo. Assim como a pandemia não foi culpa nossa,
Mas todos nós estávamos numa situação que nós tínhamos que optar, tomar uma decisão. Ou eu sento e choro, ou eu vou vender lenço para quem está chorando. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava mudar uma realidade. Então, cara, eu posso ficar achando que eu estou assim por causa do governo, estou assim por causa de não sei quem, é o presidente, é o governador, é o prefeito, é sei lá quem. E nós achamos culpados da nossa realidade. Só que achar culpado não resolve o problema. Pode você ser ou não culpado. Esse não é o ponto. O ponto é que sempre será responsabilidade sua mudar a realidade que você está. Cara, mas meu casamento não está bom, culpado é minha esposa, meu marido. Pode ser. Mas é responsabilidade sua mudar essa realidade. Ah, mas eu tenho problema com os meus filhos, o culpado são meus filhos. Cara, até pode ser que seus filhos sejam os culpados, mas é filho teu, é responsabilidade tua. Ah, cara, mas a minha empresa está com um problema porque o governo fez não sei o quê. Cara, pode ter sido. Porque o mercado internacional, porque não sei o quê, pode. Mas é responsabilidade tua mudar essa realidade. Davi bate no peito. E aí ele faz a primeira coisa que eu e você precisamos fazer quando nós estamos em um momento de dificuldade. A Bíblia diz, e fortaleceu Davi no Senhor, seu Deus. Ele foi buscar forças em quem poderia fortalecê-lo. Às vezes, cara, eu não tenho vontade de mais nada. E às vezes acontece o seguinte, às vezes nós temos dificuldade de buscar forças no próprio Deus, sabe por quê? Porque nós, lá no nosso íntimo, no mais íntimo do nosso ser, sem a gente fazer esse cálculo racional, nós temos dificuldade de nos fortalecer no Senhor porque nós estamos chateados com Deus, porque afinal Ele tinha poder para resolver essa situação. Ele tinha poder para cuidar da minha família quando eu estava lá na guerra e Ele não fez. Então eu tenho dificuldade de me achegar a Deus, acreditando que Deus pode me fortalecer, porque eu estou chateado com Ele. Lá no meu íntimo eu estou chateado com Ele. Ele poderia ter feito diferente e Ele não fez. Afinal, Davi poderia ter dito algo assim, os próprios do exército de Davi, dos seus guerreiros, dizendo, só um pouquinho, Deus, Tu é um Deus de aliança. Tu fala todo o texto antes de Samuel, desde Gênesis. Nós vemos um Deus fazendo aliança com o seu povo. E Ele faz essa aliança e Ele diz, agora eu sou o teu Deus, Tu é o meu povo, Tu vai ser meu povo, eu vou ser o teu Deus. E quando se faz uma aliança com um outro povo, era um comprometimento, era um compromisso que eu tinha com aquele povo. Se ele ia para a guerra, eu ia junto. Se eu sofria, Ele me ajudava. Se eu tinha uma aliança com um determinado povo, era assim que Deus esperava que o seu povo respondesse. E Ele estava dizendo, só um pouquinho, Deus, eu fui lá corresponder com algo que Tu me pediu. Eu estava tentando ser fiel a algo que Tu me pediu. Tu deveria ter cuidado da minha casa, Tu deveria ter cuidado da minha família, afinal eu estava cuidando do teu negócio, cuida do meu, poxa. Não foi assim que aconteceu. E não foi isso que Davi falou. Ele chega para Deus e diz, cara, não tem outra. Eu só tenho um lugar onde eu posso me fortalecer, e é em Ti. E eu preciso de Ti. E ele começa a orar a Deus, e começa a buscar a Deus, até que ele se sinta fortalecido. É a primeira coisa que ele faz. Antes de fazer qualquer pedido, antes de pedir qualquer orientação, ele faz uma coisa, ele se fortalece no Senhor seu Deus. Um cara que não tinha forças para chorar mais, ele vai buscar forças para viver em Deus. Ele vai poder sentir que a energia do céu, que a graça do céu, que o amor de Deus começa a encher o seu coração e dá a ele a esperança de viver, porque às vezes nós estamos num momento onde nem isso temos. Aonde a dor é tão grande que nós não temos esperança de seguir vivendo. E a primeira coisa que Davi procura, cara, eu não posso ficar nesse lugar, nesse ambiente de morte, porque era literalmente um ambiente de morte, a ponto de estar planejando apedrejá-lo. Eu não posso ficar nesse lugar, eu preciso encontrar vida, e a vida eu vou encontrar em Ti, o único que pode dar vida. E ele para e busca se fortalecer no Senhor. Sentir Deus entrando dentro dele, a graça do Senhor invadindo a sua vida. E ele se fortalece no Senhor. A ponto de conseguir, cara, agora eu consigo pensar em viver. Agora eu consigo pensar em olhar ao redor. Agora eu consigo ter uma decisão, tomar uma atitude. Agora eu consigo. E aí vem a segunda lição que nós aprendemos com Davi. Ele fala no verso 7. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal e Davi consultou ao Senhor. E ele diz, perseguirei eu a tropa? Alcançá-lo-ei? Olha o que Davi faz. Quando ele se sente forte em Deus, ele diz, tá bom Deus, agora eu preciso de respostas. Eu preciso saber o que eu devo fazer. Qual é o próximo passo? Ele não pediu, me mostra toda a minha vida, me mostra como será a história de Israel. Eu não quero nada disso, eu só quero o próximo
passo. E a primeira pergunta dele é: devo perseguir? Eu devo correr atrás desse exército que está 3 dias à frente de mim? Porque era um exército que há 3 dias atrás havia batido em Ziclag. Eles estavam 3 dias à frente de caminhada. Devo eu perseguir esse exército? Porque a pergunta dele, ela nos dá alguns indícios do coração de Davi. Primeira, era dele, da natureza dele, guerrear. Ele diz: devo perseguir? Ele não perguntou, para onde eu vou perseguir? Ele perguntou, devo perseguir? Porque Davi, mesmo sendo um guerreiro, ele estava aberto a entender: Deus, talvez esse seja o teu destino para mim. E se ele for, eu estou disposto a abraçá-lo. Se talvez essa é a minha história, e se eu vou ter que lidar com isso para o resto da vida, com essa dificuldade, com este problema, eu quero dizer que eu estou aqui disponível para lidar com isso. Então a minha pergunta é: eu vou lidar com esse trauma de ter perdido a minha família, de ter perdido os meus filhos, de ter perdido tudo que eu tenho, eu vou ter que aprender a lidar com isso, ou eu devo de lutar? E se eu devo de lutar? Se a tua resposta for sim, a minha pergunta é: eu vou alcançar esses caras? Eu vou conseguir chegar até eles? E por que ele pergunta se eu vou conseguir chegar até eles? É porque se ele chegasse lá, ele sabia que o bicho ia pegar. Porque se eu chegar lá, mano, eu não vou chegar de qualquer jeito. Eu vou chegar arrebentando. Nós vamos para a peleia. Senhor, o que eu faço? Qual é o próximo passo? E Deus responde. E Deus diz assim para Davi: respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo que alcançarás. E Deus fala uma terceira coisa: e tudo trarás de volta, tudo libertarás, tudo o que te tomaram tu vai trazer de volta. Ele diz: primeira pergunta, devo perseguir? Sim. Segunda pergunta, vou alcançar? Vai. E tu não só vai alcançar, como tudo o que te tomaram tu vai trazer de volta. Eu não sei vocês, cara, mas quando você está em alguns momentos de angústia, e você vai orar a Deus, e você dobra o seu joelho, teu coração está apertado, e Deus vem e fala contigo, cara, e tu ouve essa palavra onde o Senhor diz assim: relaxa que essa guerra agora é minha, não é tua. Cara, tu sai dali a milhão. É como que tira das tuas costas um fardo, cara. 30 segundos antes, tu estava arrebentado. Tu ainda não tem resposta, tu ainda não chegou onde tu quer chegar. Mas tu sai dali, cara, dizendo: se o cão passar na minha frente, nossa, nos peitos dele, mano, tu vem querendo agarrar todo mundo. Não tem. E aí sai Davi. Ele chama a galera: gurizada, olha só, bora. Nós temos uma jornada de 3 dias, não sei para onde nós vamos ainda, se é norte, sul, leste, ainda não sei para onde nós vamos, mas nós temos que correr atrás, para ir atrás da nossa família. Bora, bora, bora! Juntaram os cacos, juntaram todo mundo, aquela galera arrebentada, e vamos caminhar. E aí começa a jornada, cara. O verso 9 diz assim: partiu Davi, ele e os seus 600 homens com ele, que se achavam com ele, chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Olha isso. Davi chama a galera e vai, vamos cruzar. E vamos cruzar, nós temos um ribeiro para cruzar. E quando ele chega nesse ribeiro, eram 600 homens, 200 ficam ali. Escuta, era um ribeiro, não era um rio, era um ribeiro, era um riacho, era um arroio, uma sanga. Eles não conseguiram cruzar ali, cara, porque eles estavam cansados demais. 200 ficam ali. Somente 400 passam. Ou seja, Davi nos ensina um negócio nessa passagem, que não tem nada ruim que não possa piorar. Quando tu acha, cara, que tu chegou no fim do poço, tu descobre que tem um calabouço no fim do poço, no fundo. Tu puxa de cara, mas tem mais um andar para baixo ainda. Quando tu acha, cara, que, cara, agora vai, você encontra dificuldade. E eu preciso, cara, dizer isso para você, porque às vezes a gente tem uma compreensão errada. De o fato de nós termos ouvido de Deus, de que o Senhor viria ao nosso encontro e que lutaria as nossas guerras, a gente acha que a partir dali, que nós temos a palavra de Deus, que Ele falou para nós que nós conseguiríamos, a gente acha que a gente vai começar a dar passos assim, e as coisas vão se abrindo. E aí tudo ao redor teu está em trevas, é chuva, e o sol só na tua cabeça.
Cada passo que tu dá, pétalas de rosas caem. Aquele aroma, aquela fragrância, e tu caminhando. E tu vai indo na tua vida achando que tudo vai ser uma mil. E não é, cara. E sabe por que não é? Porque a vida real, ela é dura. E mano, o fato de Deus ter falado contigo que tu vai vencer e que tu vai chegar lá, não significa que você não terá mais problemas adiante. Você terá problemas e depois desse pode vir outros, que pode vir outro e pode vir outro. É só mais um problema que está entre você e o final da história. Mas o que mais de importante que você precisa ter, você já tem, que é a palavra de Deus, dizendo, tu vai alcançar e tu vai vencer. Então, cara, nessa hora, ao invés da a gente sentar e chorar e dizer, cara, mas eu acho que eu não ouvi Deus direito. Cara, mas eu acho que aquilo que eu achei que era Deus falando comigo. Agora que eu vi que esse pano está aqui. Ah, tá. Quando foi que eu perdi a chegada do pano? Ninguém viu. Bem discretinho. Voltando. O que a gente não pode achar é que tudo vai ser uma mil maravilha, cara. Nós vamos enfrentar dificuldades. E de novo, ela é só mais uma dificuldade entre o meu momento hoje e o final da história. Até lá, eu vou ter uma, eu vou ter duas, eu vou ter três. E eu preciso encarar o que eu só não posso achar. E muitas das pessoas acham isso. Cara, eu acho que eu ouvi de Deus errado. Eu acho que não era assim. Eu acho que Deus não falou comigo da vitória. Eu acho que não era bem. Eu acho que eu me confundi nisso, porque afinal, olha o que está acontecendo comigo. Olha o que as circunstâncias estão falando comigo. Olha o que tudo ao meu redor está dizendo para mim. Tudo diz o contrário, não tem como. Cara, não importa o que as circunstâncias dizem. O que importa é o que você ouviu do céu. É a palavra que Jesus um dia falou contigo. Ele segue. E aí vem, cara, nessa história, o que para mim, talvez é a parte que eu mais gosto dessa história. Que eu acho sensacional, cara. Que é a partir do verso 11. Diz assim, acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu. Deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou, de quem és tu e de onde és? E respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi, poderias descer, guiar-me a essa tropa? E respondeu ele, jura-me por Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu senhor, descerei e te guiarei a essa tropa. Cara, eu acho sensacional essa história. Porque Davi está lá, cara, ele está indo para algum lugar que ele não sabe onde, 3 dias atrasado, para alcançar os amalequitas, e ele está indo, cara, porque Deus disse para ele ir, só que ele não sabe para onde, se é para cima, para baixo, direita, esquerda, ele não sabe para onde, ele só sai. Cruza o ribeiro, e nessa caminhada, os seus homens encontram um jovem egípcio, que estava moribundo, estava doente para morrer. Pegam esse menino e trazem para Davi. E Davi, cara, sem fazer pergunta alguma, ele dá comida a esse menino, ele alimenta esse menino, ele dá água a esse menino. E depois de ele alimentar esse menino e dar água a esse menino, ele pergunta, quem tu é? Quem é tu? Me conta um pouquinho da tua história. Cara, eu não sei você, mas se a minha mulher foi tomada, se os meus filhos foram tomados de casa, e eu estou numa perseguição há 3 dias atrasado, eu não quero é perder tempo. Eu preciso caminhar, cara, eu preciso correr. E talvez na minha cabeça faria sentido assim, cara, joga comida para esse maluco e segue.
Tá, tem que dar comida? Que dá comida para ele e segue. Mas nós temos que ir, cara, nós temos que andar, Davi, vamos. Não foi o que Davi fez. Davi deu comida e parou e perguntou, quem é tu? Como quem é tu, cara? Vamos. Me conta um pouquinho da tua história. Então, eu sou um jovem egípcio que fiquei doente. E o meu Senhor me deixou aqui para morrer. Porque eu estou aqui já há 3 dias. Sem comer, sem beber, sem nada. Porque nessa jornada que a gente veio já de vários lugares, passamos por Judá, viemos pelos filisteus, tomando guerra, tomando despojo, e há 3 dias atrás a gente colocou fogo aí numa cidade aí perto, chamada Ziklag, não sei se você sabe qual que é. Como é que é? Então, é uma cidade que chama Ziklag, é aqui pertinho, acho que eu sei qual que é. E, então, a gente colocou fogo e eles foram embora, e me deixaram aqui para morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sabe onde é que eles foram? E se tu sabe, tu me leva lá? Aí o menino se ligou. Aí ele disse, é o seguinte, eu te levo, mas tu não pode me matar. E tu não pode me entregar para o meu Senhor quando tu chegar lá, porque daí ele vai me matar. Então, se tu me proteger, cara, eu estou contigo. Bora. E eles vão, cara. O que me impressiona nessa história é que Deus dá a Davi a resposta do seu problema de onde ele menos esperava. De onde menos podia vir, cara, a solução do problema, porque ele se depara com um moribundo. Um cara que ia morrer de fome, enfermo, não era um hebreu, não era um judeu, era um egípcio, não era do meu povo. Cara, só que era um moribundo. E Davi para pelo moribundo. E a razão, cara, por que Davi para o moribundo é que Davi não podia virar as costas. Porque Davi era um cara, tinha seus problemas, tinha suas falhas, mas ele tinha caráter. E ele não poderia dormir de noite, sabendo que ele poderia ter estendido a mão e ajudado alguém. E ele deixou morrer. O que a gente aprende com Davi aqui, mano, é que não importa o quão angustiante esteja sendo hoje o problema que você está passando, não venda os teus princípios. Não abra mão da sua fé, do seu caráter. Porque quando nós estamos passando por dificuldades, e nós estamos angustiados a ponto de uma angústia até a morte, de não ter forças para prantear, e que você não tem, desesperado, e talvez para mim esse seria a pior coisa, de perder esposa e filhos, de não saber o que eles podem estar fazendo com elas lá, de tu ficar nessa angústia correndo atrás, se sentindo responsável por aquilo, de tu se manter fiel a princípios e valores, porque diante de nós, nesses momentos de angústia, aparecem oportunidades, do que o Robson pregou esses dias, de atalhos, de coisas que nós vamos pular etapas, acreditando que aquilo vai me levar mais rápido a um lugar. Não, os fins não justificam os meios. Eu preciso poder chegar lá, deitando a cabeça no travesseiro, e podendo ter a consciência limpa de que eu não abri mão e não vendi dos meus princípios. E por ele não ter aberto mão dos seus princípios, Deus trouxe uma resposta de onde ele menos esperava. Cara, de uma coisa que você, mas não pode, não. Essa vai ser a estratégia que Deus vai fazer com que a minha empresa seja salva. Vai ser essa decisão que eu vou tomar que vai mudar o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Vai ser, é disso, cara. Esse é o que tu está falando comigo, é disso. Deus começa a mover em nós de coisas que nós menos esperamos. A Bíblia conta de que eles chegam. E quando eles chegam, no verso 16 diz assim: então descendo o guiou, e os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando. E por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. E também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma,
nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada de tudo que os amalequitas lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Conforme palavra do Senhor, tudo Davi tornou a trazer. A Bíblia usa um recurso, uma figura de linguagem, dizendo que o exército estava espalhado por toda a face da terra, ou seja, dizendo o quão numeroso era o exército dos amalequitas. 400 homens de Davi começam a lutar desde a noite até o outro dia no fim da tarde, mais ou menos 16, 18 horas. E eles lutam, e é no final da tarde do outro dia, apenas 400 homens dos amalequitas, jovens, conseguem fugir num camelo. Imagina quantos homens tinham dos amalequitas. E esses 400 valentes de Davi pelejam e ganham essa batalha. Sobra todo o despojo de guerra, não só de Ziclag, não só do que era da casa deles, mas de tudo que eles trouxeram desde Judá e desde a terra dos filisteus, incluindo Ziclag. Então eles tinham as suas esposas, os seus filhos e todos os seus bens e mais os bens de vários lugares, de várias cidades. Eles pegam tudo isso e voltam para casa. E aí, se você continuar lendo o capítulo 30, você vai ver essa história. Eles chegam, atravessam de novo o riacho, né? O ribeiro. Eles atravessam esse ribeiro, e quando eles atravessam, os 200 que ficaram em casa vêm correndo na direção. E quando eles vêm correndo na direção, alguns dos homens de Davi dizem o seguinte: Davi, olha só, a galera está vindo aí e tal, a mulher deles dá para eles, os filhos deles dá para eles, agora o despojo a gente vai dividir entre 400. A gente não vai dividir entre eles, porque eles não lutaram. Então nós vamos dividir entre os 400, porque é justo. Mulher deles está tudo certo, filho, está tudo certo. Mas o despojo, nós vamos dividir em 400. Davi olha e diz: não, é claro que não. Nós vamos dividir em 600, porque nós somos um time. Assim como não tinha um culpado quando começou essa história, agora não tem só um grupo de vencedores. Todos nós somos uma equipe. Assim como lá no início, éramos todos que precisávamos lidar, agora continuamos sendo todos. Davi não vendeu seus princípios quando estava mal, chorando, e também não vendeu seus princípios quando estava por cima, na vitória. Ele continuou sendo Davi. Não importa, eu preciso ser Davi. E se você continuar lendo, você vai ver que ele não só faz isso, ele pega o que era de Judá e envia para Judá, dizendo: galera, olha só, isso aqui eu recuperei, mas é de vocês. Pode pegar, é de vocês. A Bíblia não fala que ele devolveu dos filisteus, acho que esse ele não queria devolver, mas o de Judá ele devolveu, cara. Ele manda para Judá. Nós aprendemos demais com Davi. Um cara que tinha problemas, um cara que tinha dificuldades, mas um cara que vivia com o Senhor. E vivendo com o Senhor, ele vivia princípios preciosos, que nos dão instrumentos para viver a nossa vida hoje. Amém?